tarde a todos. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar e sejam bem-vindos aí a mais um webinar, né? Mais uma tarde de terça-feira aí que a gente procura trazer um conteúdo diferenciado para vocês, obviamente aplicarem aí no dia a dia de vocês. A gente sempre procura, como eu falei, né, trazer um tema que seja atual, né, um tema que vai trazer uma experiência para vocês, né, interessante aí no trabalho de vocês. E uma das perguntas que tem chegado para a gente aqui, né, a gente tem noticiado muitas atualizações, né, dos preços, né, do mercado global, né, como que o mercado global está aquecido e como isso tem afetado a disponibilidade, né, e também o custo dos equipamentos aqui no Brasil, sobretudo aí a questão dos módulos fotovoltaicos, né, hoje, se a gente olhar aí para todos os componentes que fazem parte aí de um sistema solar, a gente vê que, de fato, aí os módulos fotovoltaicos têm sofrido aí uma pressão, né, por conta aí da disponibilidade. E às vezes, né, até a gente traz, não, em alguns momentos o problema foi o vidro, em outros momentos o alumínio, né, muito com base aí no que a gente viu em toda a indústria, na verdade, né, essa descontinuidade de toda cadeia fabril. E a gente tem recebido muitas perguntas de vocês, né, mas por que é que uma coisa que acontece numa determinada etapa acaba causando esses problemas aí no mercado como um todo, né, como um projeto, né, um grande projeto lá fora, ou alguma espécie de um benefício fiscal em outro país, acaba impactando aqui no nosso mercado, né? Então aí surgiu essa ideia numa dessas conversas, né, com o Eduardo, já vou fazer as apresentações devidas, né? A gente teve essa ideia de explicar melhor, né? Entrar no detalhe ali, entrar no bit, para que vocês consigam entender como o mundo hoje, né, que é globalizado, e a gente sabe disso, né, como as coisas acontecem, como a gente tem que estar antenado, na verdade, em tudo que está acontecendo para a gente tomar as melhores decisões para os nossos projetos. Então, como eu já dei aqui o spoiler, né, o Eduardo Gama, que vai participar com a gente desse bate-papo, né, é da indústria de módulos fotovoltaicos, já está aí há bastante tempo atuando no mercado, e é hoje gerente comercial aí da Dinco Solar, né? Dinco Solar aí que é um dos grandes fabricantes de módulos fotovoltaicos globalmente, né? Atua em todos os cantos, né? Em todos os continentes, em todos os mercados. Eduardo, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, né? Uma conversa que a gente teve aí offline, que é, né, agregada aí a todas essas dúvidas que chegam aqui para nós, e a gente chegou a esse tema. Obrigado aí. Obrigado, Bruno. É sempre um prazer aí estar participando, discutindo. A gente aprende muito aí quando a gente tem essa conversa e que nem você comentou, né? Com uma indústria tão globalizada, às vezes a gente precisa pegar várias peças de um quebra-cabeça para poder entender o que está acontecendo lá fora. Então, é sempre válido, é muito bom e a gente está sempre aprendendo, né? Isso que é o mais importante. O solar, mesmo por mais que a gente esteja há anos aí já na indústria, é uma indústria que está evoluindo, está amadurecendo, né? Se a gente for comparar com outras indústrias, a gente é relativamente novo. Então, é sempre muito bom e válido a gente ter esse tipo de discussão para poder melhorar um pouco a percepção e o entendimento que a gente tem da indústria, né? É isso aí. Ainda mais para uma indústria nossa aí que é tão dependente do continente asiático que está distante da gente, é muito importante a gente ter esse tipo de discussão, né, e poder entender um pouquinho melhor. É isso aí. Até a gente combinou aqui, né, antes da gente começar o bate-papo, né, mas eu vou pegar as bolas quadradas e vou jogar para o Eduardo e o Eduardo vai arredondar para nós, né? Então, basicamente, a gente separou aqui alguns questionamentos que foram enviados aí para a gente de antemão, né, que a gente tem recebido, mas já queria deixar aqui também aberto o canal com vocês, né, vocês podem entrar aqui, eu peço, né, para que vocês coloquem aí os comentários e as dúvidas de vocês na área do Q&A, né, do Questions and Answers, é uma barrinha que tem uns balõezinhos aqui, né, bem representativos aqui para
para que vocês entendam, né? Mas, eventualmente, a gente pode ler alguma coisa que vier do chat também, tá? Aqui no Q&A eu consigo coordenar melhor, as perguntas elas aparecem para mim e ficam aqui, e a gente pode, inclusive, né, com uma ideia de a gente fazer um bate-papo aqui, a gente pode ir introduzindo as dúvidas de vocês, né, caso, obviamente, ali ele tenha relação com o que está sendo discutido naquela hora. Então, fiquem à vontade, né, a ideia aqui é a gente proporcionar para vocês aí uma experiência de entender, né, não é sempre que a gente traz um especialista que entende a cadeia, né, do início ao fim, e não só a cadeia, mas a relação dela com o mercado, com os projetos, com tudo que vem acontecendo, né, com os benefícios fiscais, os benefícios que cada um dos países, cada uma das regiões oferecem, tá? Eduardo, eu já vou começar com uma bola bem quadradona, tá? Explica para nós aí como é que, até antes da gente entrar nessa questão da globalização, explica para nós como que funciona a cadeia, né, de produção, né, a cadeia produtiva dos módulos fotovoltaicos. Bom, a gente vai falar aqui um pouco mais específico de módulo, né? Apesar da gente estar falando da indústria como um todo, a gente vai trabalhar e explorar um pouco mais essa parte do módulo, que hoje é o mais expressivo aí de custo, de equipamento para a nossa indústria, né? Então, apesar de muitas pessoas terem uma visibilidade, ouvir um pouco do que acontece lá fora, quais são os componentes, nem todo mundo tem uma visão clara de como que se dá essa relação entre as várias etapas da cadeia produtiva, né? Então, compartilhar aqui uma tela para a gente poder entender um pouquinho melhor de como que se dá essa relação e como que é a cadeia produtiva. Já esclarecer a primeira etapa, que é o polissilício, deixar uma coisa clara, polissilício ele engloba o monoperc, por exemplo, que ele é muito conhecido, engloba o polyperc, né? O que difere um pouco, o que difere entre os dois é o processo produtivo, mas a matéria-prima inicial aí nessa etapa é a mesma, né? Depois tem a parte do ingote, wafer, célula e a parte dos fabricantes de módulo. Hoje, toda a interação que a indústria tem, né, é com os fabricantes de módulo, mas tem todas essas etapas produtivas que antecedem a fabricação do módulo. E hoje a gente tem alguns vilões aí da indústria que estão causando tanta bagunça, incertezas aí no cenário global por conta disso, né? Mas basicamente esse é o esqueleto, né? Essas são as etapas produtivas da cadeia de fornecimento de equipamento para a gente conseguir produzir. Tem outros componentes, alumínio, prata, enfim, o EVA, mas o maior custo, né, se dá por conta dessa estrutura aí que a gente está apresentando na tela. Avançando um pouquinho, Bruno, por que hoje a gente tem alguns vilões na indústria, né? Então, hoje, tá, o cenário global, como que ele está estruturado nessa cadeia de fornecimento, e aí eu fiz alguns destaques. A parte do silício, ele está concentrado em 4, 5 players. Esses 5 players, eles representam mais de 70% do volume de capacidade produtiva, e como a indústria tem crescido e tem expandido muito, como a gente tem notícias, enfim, a gente acompanha, né, essa evolução ela leva um tempo. Então, a capacidade produtiva dos fabricantes de módulo estava em X e está indo para 2X. Né? E esse processo de expansão acontece em todas as etapas da cadeia. A partir do silício, hoje, ela está em média aí 160, 170 gigas e até o final do ano a gente espera que chegue em 200 gigas. Tá? Porém, como eu mencionei, ela está concentrada em grandes players, em grandes e poucos players. Tá? O que está acontecendo hoje, né? Se eu olhar a próxima etapa, aí, o wafer, tá? O wafer ele também tem poucos players e com uma capacidade ociosa, considerando a produção do silício, já representativa. Então, a gente começa a partir de wafer já com 200 gigas e tem um plano de expansão para 250. Esses grandes players, se eles não comprarem silício, eles não vão ter capacidade produtiva e eles vão ter um custo de ociosidade expressivo, né? Como a gente está olhando aí poucos players e com uma grande capacidade, se eles não comprarem silício e não conseguirem produzir, o custo para eles vai ser muito alto. E aí a gente, exagerando um pouco, né, mas é uma questão de sobrevivência, eles precisam comprar para poder girar as fábricas e poder revender. Então, quando a gente olha essa briga, né, silício com
pouca capacidade concentrada e o wafer com uma grande capacidade também concentrada. É muito fácil para os fabricantes de silício controlar a questão do preço, né, considerando a oferta e a demanda. E aí, se a gente for para uma próxima etapa, aí é de módulos, né, a gente tem uma grande capacidade, mas ela é diluída em grandes, mas vários players, né? Então, se a gente considerar os top 5, top 8, 10 do mercado, né, eles já superam aí projeções de 200 gigas, né, 160, 200 gigas, e aí a gente tem mais um monte de player, né, depois os top 20 ali, que aí vão expandir muito. Então, se a gente olhar essa estrutura, né, de cadeia de suprimentos, é relativamente fácil, né, para os fabricantes de wafer repassar esse custo a mais, esse preço a mais, que é o que tem pegado aí nos últimos meses, né? A gente, talvez quase um ano já, a gente vê aumentos de preço, né, semana após semana, mês após mês, e é um pouco por conta disso, dessa dinâmica que está se dando lá fora, né? Então, queria compartilhar um pouquinho isso com vocês, avançando um pouco, né, sobre esse assunto. Aí, se alguém tiver pergunta, fica à vontade, né? A gente tem uma expectativa, né, de que essa dinâmica continue um pouco mais até o final do ano, talvez até o primeiro, segundo trimestre do ano que vem. E aí, por que isso, né? Pô, mas quando que vai parar? Como que está acontecendo? Como que se dá as negociações lá fora, né? Tem dois fatores que eu considero bem importantes, né? Então, os fabricantes de módulo, eles ao longo do ano passado e desse ano, vendo essa expansão do mercado, essa necessidade de garantir fornecimento, eles começaram a fazer alguns contratos com esses fabricantes de wafer para poder garantir a demanda. Então, a própria Jinko, outros fabricantes, imagino que também tenham feito o mesmo movimento, eles garantiram um volume contratado, né, mas eles não têm controle do preço. Então, já existe uma relação, uma oferta garantida dos fabricantes de wafer, né? Então, eles têm essa segurança de que isso vai acontecer. Tá? Obviamente, tem negociações, né, algum movimento, olha, agora eu não quero um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas existe esse sentimento de que o mercado já está comprador. Tá? Segundo, e talvez o mais importante, que a gente entra já um pouquinho nesse pé da globalização, a China hoje é o principal mercado, principal consumidor de energia fotovoltaica, né? E o governo tem um plano de expansão de energia limpa, né? Um movimento global de vários países fazendo isso, inclusive o Brasil. E o plano, a China, um tempo atrás, publicou o plano desse ano, né? E o plano desse ano é entre 65 e 75 gigas de capacidade instalada de módulo, tá? No primeiro trimestre, eles instalaram 5. Então, provavelmente eles vai ter uma aceleração da capacidade instalada do mercado chinês. Eles precisam instalar 20, 25 gigas nos próximos trimestres, e isso vai acelerar a compra, né? Então, vai ter uma corrida, porque o governo chinês precisa atingir esses objetivos, e é um movimento que aconteceu ano passado, aconteceu no ano anterior, então sempre no final, na segunda metade, existe uma corrida por capacidade instalada, eles precisam atingir a meta e isso vai aquecer novamente o mercado. Para o Brasil, isso é desafiador, né, gente? Não vou falar que é difícil, depende de como a gente se posicionar e de como a gente prever e tentar se proteger desse movimento, mas o mercado está aquecido e principalmente por conta dessa falta de capacidade produtiva do silício, que está logo no início da cadeia. Legal. O Eduardo, antes da gente começar a entrar nessa parte mais de mercado, globalização, já pintaram algumas perguntas aqui com relação à cadeia, né, produtiva. A primeira delas aqui foi a do Alexandre, e ele pergunta, né, foram mostradas aquelas várias etapas, a partir de que momento que a Jinko atua, né, se é só lá no final, na montagem dos módulos, ou se ela pega alguma coisa aqui desse início também. Tá, eu vou ver se eu acho que A Jinko, ela atua na parte de wafer, célula e módulo, tá? E aí, estrategicamente, ela vai
ajustando, né, a capacidade produtiva para não ter ociosidade, para proteger algumas etapas estratégicas, algum material. Então, hoje a gente fala muito da célula de 182 milímetros, né? Então, a Jinko tem uma capacidade interna de 182 milímetros, e nesse plano de expansão de capacidade, ela está expandindo tanto wafer, célula e módulo também. Tá? A gente anunciou um tempo atrás, acho que ano passado, um aumento de capacidade de 10, 10, 10. Então, a gente está expandido para 10 gigas de wafer, 10 gigas de célula e 10 gigas de módulo. Isso numa unidade só, né? A nossa capacidade é maior. Mas ela tem essa visão estratégica de controlar algumas etapas. A partir de silício, não. Então, assim, só para resumir, o que que a Jinko compra, né? O que que ela coloca para dentro de dentro de casa? É o wafer, é lingote, é o Então, policilício? dependendo ela pode atuar em todas, compra de todas, né? Dependendo do momento e da capacidade, porque ela não tem 100% de capacidade de wafer, por exemplo, né? Aí varia um pouco, é uma questão estratégica, até para o plano de expansão dela, né? O 100% de módulo é dela. Agora, as outras etapas pode variar de tempos em tempos. Entendido. Tem uma outra pergunta do Oswaldo aqui. O Brasil tem grandes reservas de silício. O que precisamos fazer para entrar nesse mercado? A gente já estava prevendo uma pergunta. Oswaldo, eu não vou entrar no mérito de tecnologia, mas assim, uma coisa que a gente precisa entender, nem na qualidade do silício aqui do Brasil, tá? Uma coisa que a gente precisa entender é oferta e demanda, né? Então, não importa se a gente tem uma ótima reserva de silício, se a gente não tiver um mercado consumidor para isso, ou se ele não for competitivo comparado aos outros mercados, tá? Então, é uma pergunta difícil, né? O que precisamos? Talvez a gente precise de investimento gigante para poder desenvolver isso, né? Porque começar do zero. Segundo, a gente precisa de escala. Então, a gente vai vender para o mercado local ou a gente vai vender lá para fora? Para Vietnã, China, vários mercados que têm fábrica de módulos, né? E aí a gente precisa ser competitivo, né? Um diferencial da China, por exemplo, que tem essas etapas de silício, ela já tem um mercado de consumidor local, e um outro diferencial da China, né, é que ela tem uma estrutura de cadeia de suprimentos que ela é completa, desde a parte de fabricação como logística também, né? Então, para a gente poder tomar essa decisão, a gente precisa ver se a gente consegue suprir esses pontos para a gente ser competitivo. Não adianta nada a gente ter uma fábrica de silício local, né, se a gente não tiver para onde mandar. Então, um pouco, não sei se eu respondi, mas é uma pergunta complexa, mas ficaria feliz se tivesse indústria, fabricantes locais. É muito bom a gente poder ter isso e desenvolver, mas tem que fazer sentido dentro da cadeia como um todo, né? Minha visão particular. O Eduardo não é Jinko. Não, e até eu queria comentar um pouco sobre isso também, né, Eduardo? Porque eu sou um cara que veio da indústria, né? Trabalhei aí mais de 10 anos na indústria. Então, tem um pouquinho para colaborar aí também, né? Não exatamente na indústria de módulos fotovoltaicos, mas eu acho que no Brasil, sobretudo, falta uma política para a indústria, né? Para a gente ter uma produção, né, representativa, não só em energia solar, mas em tudo, né? A gente é basicamente um país que exporta commodities, né? A gente vende bastante soja lá para fora, a gente tem bastante política de incentivo para esses agricultores, e é justo, né? Hoje é a locomotiva do Brasil, né? Mas eu acho que para a gente dar esse passo a mais, né, e a gente se consolidar não, para a gente começar a querer abrigar no mercado globalizado, né, de fornecer produtos, né, a gente precisa de realmente um trabalho de base, né, e trazer a universidade para trabalhar junto com o mercado, com a indústria, né, com a iniciativa privada, ter desenvolvimento de tecnologia dentro do país, para que a gente, inclusive, encontre formas diferentes de fazer, né,
o exemplo aí foi do silício, né? Talvez a gente encontre aqui uma maneira melhor, mais barata, mais efetiva, né, de produzir essa matéria-prima. Mas para isso a gente precisa ter incentivo, a gente precisa ter investimento, tá? Então É, é um pouquinho também da minha colaboração aí nesse ponto, né? eu acho que qualquer tipo de avanço, de desenvolvimento, seja na parte fabril, quanto na toda a cadeia mesmo, até a gente falando um pouco da ponta mesmo do pessoal que vai instalar os equipamentos. Então, eu acho que toda evolução e todo desenvolvimento que a gente puder fazer na nossa indústria é válido. E até você contribui muito com isso, com os cursos, com os webinars, enfim, isso tudo é contribuindo para o nosso desenvolvimento. E eu acho que é importante o governo olhar isso com atenção, né? Porque o solar ele vai ser extremamente importante para a nossa economia, né? Então, não estou falando de vai faltar água, que nem a gente tem os recursos hídricos estão escassos, enfim, que nem saiu na notícia. Isso sim é óbvio, né? Isso está gritando agora, mas estou falando de 2030, 40, 50, enfim, todas as economias globais estão fazendo esse movimento para energia solar, tá? A Bloomberg soltou um relatório um tempo atrás que a projeção dela é que o solar represente mais de 50% da matriz energética global daqui a alguns anos, aí próximo de 2050. Então, se o mundo inteiro está fazendo isso por dois motivos, né? Um é economicamente viável e interessante. Então, não é porque todo mundo está só preocupado com o meio ambiente, porque se eles estivessem preocupados só com o meio ambiente e não fosse mais viável, talvez eles procurassem outras formas alternativas, mas o solar tem se mostrado ser, além de amigável ao meio ambiente, né, e sustentável, ele também está sendo economicamente interessante e viável, né? Então, se o Brasil não fizer esse movimento, aí fazendo um gancho, extrapolando um pouco o seu comentário, se a gente não procurar energia limpa e barata, talvez a gente fique fora de algumas competições ali que o custo de energia seja extremamente relevante para a indústria. Então, não só sustentável e importante dentro da nossa matriz, isso também vai possibilitar que a gente seja economicamente competitivo ali na frente. Aí, fazendo um outro gancho, né, a parte de desenvolvimento, eu procuro fazer isso desde que eu entrei, né, a parte educacional, né? Então, é importante você ter uma mentalidade, um conceito, né, de oferecer a solução, a melhor solução e a solução adequada para cada cliente, enfim, desde o instalador, vamos puxar desde o cliente final, do instalador, do distribuidor, do fabricante, a gente precisa ter essa mentalidade, né? Então, qual que é o melhor produto para determinada aplicação? Isso é muito importante, né? Então, eu acho que a gente já evoluiu bastante nos últimos anos, né? Eu acho que ainda tem um bom caminho aí para a gente ficar num nível legal, interessante, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Legal. Eduardo, vamos entrar nessa questão da globalização agora, né? Porque a pergunta Uhum. né, por que que um incentivo dado no Vietnã, né, ou nos Estados Unidos, ou num país europeu, acaba pressionando aqui os nossos preços e as disponibilidades aqui no Brasil? Hoje, se a gente pegar, Bruno, os principais fabricantes aí, todos estão na China. Então, tem a própria Jinko tem fábrica em outros países, tá? Mas o grosso mesmo, o maior volume está na China. E essas empresas, elas atendem o mercado global, né? Então, a própria Jinko, qualquer produto que a gente lançar na China, ou na Europa, nos Estados Unidos, enfim, qualquer mercado, ele também vai estar disponível para o Brasil. Então, aquela história de que lançou primeiro em tal país, depois para chegar aqui, quanto tempo? Não. Pelo menos na Jinko a gente não tem esse tipo de mentalidade. O Brasil é extremamente importante. O mercado de geração distribuída, arrisco a dizer que depois o mercado chinês talvez seja o maior,
para a gente e que está para outros fabricantes também, o segundo, terceiro maior mercado do mundo de geração distribuída. Então, o Brasil, apesar de globalmente ter um consumo menor, né, ele tem um papel extremamente importante. E imagino, né, que todos os fabricantes vejam o Brasil como uma das principais apostas para os próximos anos. Se a gente vê nossa curva de crescimento extremamente acelerada, né, 50%, 100% de crescimento, né, então, assim, tá num caminho muito bacana que a gente tem, assim, quem olhar no médio e longo prazo vai colher muitos frutos bons, né. E por ser um mercado globalizado e ter uma concentração em alguns mercados, né, então o mercado asiático, principal fabricante de módulos, a gente acaba sofrendo esse impacto. E como a demanda tem sido maior do que a oferta, então a gente acaba sofrendo um pouco dessa consequência. A gente está fazendo um estudo interno aqui, é uma curva de oferta e demanda, e quando a gente começa a projetar, dá uns descasamentos muito grandes, porque todos os países estão nessa corrida aí para poder ter energia limpa e sustentável o quanto antes. E agora, como os custos reduziram, né, aí fica ainda mais interessante. Uma coisa importante aí que, além desse ponto, né, a gente tem o câmbio. Então, hoje a comercialização dos módulos, a compra, né, apesar do cliente final, do instalador fazer essa compra em reais, né, para quem não sabe, os distribuidores, a parte de projeto, eles compram o equipamento em dólar, né? Então, a gente tem uma parte do real, né? Se a gente puxar ali março, fevereiro do ano passado, o dólar estava 4,30, 4,40, no comecinho do ano ali, R$ 4, e subiu um absurdo, né? Infelizmente. Então a gente tem essa parte do câmbio que afeta muito o projeto, né? Os equipamentos, módulo, inversor, etc. E aí a gente tem um câmbio da outra ponta, do fabricante. Então, se a gente está falando do mercado chinês, tem a moeda local também que sofre valorização, desvalorização aí conforme passa o tempo e tem um efeito sobre o preço também. Outro ponto importante, né, uma coisa, um tempo atrás a gente viu a questão do canal de Suez, né? Então, parou lá, pô, mas o que isso tem a ver com o Brasil? O navio não passa por lá, não tem nada a ver, mas enfim, tem um impacto global. Por quê? Existe uma capacidade limitada de container no mundo, né? Então, apesar do pessoal produzir mais container, enfim, aumentar a linha de navio, capacidade do navio, existe uma limitação. Quando aconteceu esse evento, né, reduziu o trânsito normal dos navios, né? Então, o que aconteceu? O frete marítimo aumentou o preço. Então, teve um atraso, o tempo de ida e volta do container demorou, enfim, teve um custo a mais, etc. Blá, blá. Infelizmente, para a nossa indústria de módulo, o efeito do frete tem um peso maior do que de outros componentes, né? Então, alguns começam, cara, eu cheguei a ver $900 algum tempo atrás. Hoje, dependendo do frete que você pega, você vai pagar $9, $10 mil. Então, se a gente pega um container de módulos, esse frete pode ter um efeito de 10, 12, 15% do valor do preço do módulo, né? Então, é muito representativo, né? Então, você vê que esse efeito da globalização impacta várias etapas, às vezes que a gente não tem nem essa percepção, né? Então, é bem sensível. Teve alguém que mandou aqui um comentário anônimo, Eduardo, falando que vai entrar para esse mercado de fabricação de containers, então, né? Está faltando. Eu acho ótimo, quanto mais, melhor, né? Mas olha só, Bruno, outro ponto aqui que acabei não comentando é o tempo de trânsito dos navios. Então, uma rota, às vezes, que demorava 30, 33 dias, hoje está demorando 40, 45. Apesar do Brasil ser extremamente importante, olhando o cenário global, às vezes a gente perde. Então, eu sei de algumas linhas, algumas rotas, o pessoal reduziu rota para o Brasil e começou a fazer China e Estados Unidos,
né, que demora metade do tempo e consegue um valor aí de frete bem melhor que o nosso. É difícil, é um cenário bem complexo que a gente tenta juntar os quebra-cabeça e tentar entender o que está acontecendo de fato. Aproveitando essa questão da globalização, Eduardo, eu já queria que você comentasse, né, como é que está. A gente sabe, né, a gente ouve falar que o mercado global está aquecido, a gente sabe porque a gente vive aqui na pele que o mercado brasileiro também está aquecido, né, e aí quando vem esses aumentos tarifários, né, a gente tem algumas concessionárias importantes aqui no Brasil que tem aí o reajuste tarifário agora em abril, e foi agora em abril, em maio, né, mas com reflexos em maio, em junho. Isso ajuda também a impulsionar. Eu queria que você comentasse qual que é a expectativa, né, que está sendo trabalhado na indústria aí, do ponto de vista de demanda, né, em potência, o que o mundo espera consumir. E aí eu também quero que você remeta aquele número, né, eu anotei aqui até, inclusive, né, das capacidades Fabris, né, 200 GB na indústria de módulo, né, e 160 a 200 da indústria de polissilício. Uhum. Cara, deixa eu ver se eu vou compartilhar a tela aqui. Eu vou. A Bloomberg, tá? Um tempo atrás, só para você ter uma ideia. Eu vou ver a data aqui certinho para falar para você. No dia 20 de fevereiro, a Bloomberg soltou notícia que a previsão dela seria acima de 194 gigas de capacidade instalada em 2021. Em 23 de fevereiro, né, eles soltaram um outro número aí que poderia superar 209 gigas, né, a projeção da Bloomberg. Então, tem essa notícia, enfim. Estou falando da Bloomberg por ser respeitado, né, um canal aí de informação que é bem próximo aí da nossa indústria. Então, apesar de ter essas limitações de capacidade, a gente entende que o mercado ele vai impulsionar e vai ter um boom mesmo de consumo agora, principalmente na segunda metade. Agora, o número aí, particularmente, eu acho que ele vai ser aí entre 200 e 210, isso é a opinião do Eduardo. Agora, a gente vai ter um desafio aí, a gente falando no mercado global, com relação ao preço, porque eu vou compartilhar a tela para vocês terem ideia do que está acontecendo na parte do silício. Tá? Isso é um monitoramento que a Jinko faz. Tá? Então, isso aqui é o gráfico do silício atualizado até o final de abril, né? Então, a gente vê que começou ali em julho do ano passado, aí no nível de $7 por quilo, e ao longo do tempo ele foi crescendo. Tá? Aqui eu fiz um corte em 2020, 2021, né? E aí depois de 2021 começou a ter uma aceleração muito rápida. Isso aqui é dado da PV Infolink, da Bloomberg, que a gente consolida e faz esse monitoramento. Então, se você for ver aqui, né, no começo de fevereiro, teve uma aceleração muito rápida disso. E se eu pegar aqui uma estrutura, mais ou menos, para o pessoal poder entender, né, o silício, o wafer e a célula aqui do lado direito, eles representam um custo importante da parte do módulo, né? Então, eu estou falando que aqui o preço do silício, ele mais que dobrou, né, até agora. Se você for pegar esse preço aí atualizado para o dia de hoje, ele já supera $23 por quilo, então essa tabela ainda precisaria atualizar os últimos dias aí, porque ele continua subindo. Então, não tem como o preço continuar no mesmo nível que a gente via no passado. Então, é importante o pessoal ter isso em mente, começar a trabalhar os projetos, etc., considerando um preço mais alto. Agora, entrando um pouco mais no... Deixa eu tirar aqui a tela para a gente poder... Então, o pessoal precisa ter essa referência, né? A própria Bloomberg, no final do ano passado, no quarto trimestre, eles soltaram uma reportagem quais as previsões para 2021. E eles falavam que o preço deveria cair e ficar ali no nível de 18 e 20 centavos. E, pelo contrário, né? Eles erraram, o preço tem subido
semanalmente, cada 15 dias. O principal vilão aí hoje é o silício, que tem puxado isso de uma forma... é simplesmente essa questão de oferta e demanda que está puxando esses preços, e o mercado continua comprador. Então, a gente precisa começar a trabalhar. A indústria está inovando, tem outras tecnologias, né? Então, a gente vê módulos de maiores potências, diferentes aplicações. Então, assim, apesar desses aumentos, o preço e o equipamento, o sistema fotovoltaico continua extremamente interessante, extremamente viável. E se você puxar, talvez quem conseguir puxar, enfim, notícias, relatórios de empresas que fazem esse monitoramento, se você for ver, a gente está mais ou menos no mesmo nível de preço do começo do ano passado, né? E mesmo assim, a gente, no final do ano passado, no começo do ano passado, a gente comprando, o mercado crescendo, projeções muito grandes. Então, é mais a gente adaptar a essa nova realidade. A gente não sabe quanto tempo vai durar, se daqui a pouco vai voltar a cair ou não. Está um pouco difícil de prever, um cenário que está desafiador, né? Teve essa retomada da pandemia muito mais rápida do que o mercado hoje poderia imaginar, mas a gente está mais ou menos no mesmo nível de preço do começo do ano passado. O que a gente tem de diferente hoje? O câmbio, né? Então, o câmbio está maior. A gente, fazendo alguns estudos, a gente acredita que ele pode cair até o final do ano, mas ainda tá muito difícil prever qualquer coisa. Tá difícil, né? Câmbio depende de fatores externos, né? E fatores internos, e internamente a gente não tem feito muitas das nossas tarefas aí que o mundo espera da gente, né? Então, as É, reformas, enfim, né? Então, depender de dólar tá difícil. tá difícil. Então, não tem essa questão, a gente precisa lidar, acho que como a gente sempre lidou, né? O brasileiro é muito bom em se adaptar, em viver em momentos difíceis, né? Então, acho que a gente está saindo de uma pandemia, o nosso setor, eu acho que foi um dos poucos que conseguiu crescer e passar bem, né? Então, a gente tem muitos guerreiros aí na ponta que conseguiram sustentar um crescimento, acho que até surpreendente, pessoal. Apesar das dificuldades, não estou falando que foi fácil, mas eu acho que foi muito melhor do que as pessoas poderiam imaginar aí considerando esse cenário de pandemia. E aí, daqui para frente, continuar, né, adaptando, lutando. O Solar continua com uma projeção de crescimento muito legal. O mercado está bom, está aquecido, e é mais a gente conseguir passar por isso. O Eduardo, tem uma pergunta da Priscila aqui, né? E ela perguntou se esse preço, né, desculpa, deixa eu, se essa se essas projeções, né, de demanda globais já está levando em consideração esse aumento do preço, né? Porque até o Uhum. sentido, faz sentido, né? Sim, Se essas considerações não levam em consideração o aumento do preço, talvez aumente aí também, diminua a demanda, na verdade, né? uhum. Uma das coisas que está acontecendo hoje, e a gente consegue ver um pouco mais de perto, tanto no Brasil, imagino que esteja acontecendo no mundo também, principalmente a parte de geração centralizada, postergando alguns projetos, enfim, tentando viabilizar isso de alguma outra forma, considerando esse novo cenário de preço, né? A parte de geração distribuída, ela é um pouco mais dinâmica, né? Então, ela funciona de uma outra forma do que a geração centralizada. A geração centralizada é um contrato de mais longo prazo, envolve um contrato de compra e venda de energia, eles têm alguns prazos para cumprir, enfim. Então, o que eu vejo na parte de geração centralizada é alguma mudança de prazo, né? Às vezes algum projeto que estava previsto para esse ano, para ano que vem. Então, na parte de geração centralizada, eu acredito que possa ter alguma mudança aí de volume. Na parte de geração distribuída, né, eu
mantenho minha projeção pessoal para esse ano. Eu acho que vai crescer, tem uma expectativa boa, porque é um mercado um pouco mais dinâmico que consegue, de alguma forma, né, em determinada proporção, se readequar com um pouco mais de velocidade. Não estou falando que é fácil, não estou falando que acontece, mas consegue com um pouco mais de dinamismo, um pouco mais de velocidade do que o pessoal de geração centralizada, por ser uma venda um pouco mais simples, né, e está ali no dia a dia, né. Eu acredito que essa projeção possa ser mudada, tá? O volume da Bloomberg, do mercado possa ser afetado, mas a gente tem alguns direcionais, por exemplo, que o governo chinês, que ele precisa cumprir a meta, né? Então, pode ter alguma briga de preço aí na cadeia, então os fabricantes de wafer tentar reduzir a compra de lingote de silício para poder pressionar o fabricante de silício para tentar, de alguma forma, reduzir a demanda para poder reduzir o preço. Então, eu acho que pode ter essa briga lá, a gente não vai ver, a gente não vai saber, mas tem esses bastidores que eles estão tentando apertar os fabricantes de silício para reduzir o preço, mas a gente não sabe ainda o resultado. Então, um pouco mais objetivo, eu acho que pode ter alguma mudança da projeção do final de ano, mas eu acho que o mercado ainda é mais comprador do que outra coisa. Então, acho que vai vir forte. Tem uma pergunta do Rodrigo aqui também, Eduardo. Qual que é a tua sugestão, né, para quem está atuando na ponta, né, como integrador, para gerenciar da melhor forma possível esse aumento aí dos preços, né, que estão sendo previstos já, né? Olha, vocês sabem melhor do que eu como como fazer essa venda, como agradar o cliente. Eu acho que vocês são os especialistas e eu acho que o que eu posso dar de sugestão e de opinião mesmo, como fabricante, né? Eu acho que vocês o que eu vejo no dia a dia ali, muitas pessoas procurando oportunidade, procurando um menor preço, não desenvolvendo um relacionamento com algum distribuidor e cotando com 4, 5 distribuidores diferentes, enfim, tentando procurar alguma oportunidade para fazer o melhor negócio. Eu acho que a gente pode ir um pouco além, né? Tentar desenvolver melhor o relacionamento com o distribuidor que você melhor se identifica, tentar construir esse vínculo, né? Porque na verdade vocês têm o poder ali na ponta de ofertar o preço para o cliente, fazer a venda, escolher o melhor equipamento. Então, quando você constrói um relacionamento com o seu distribuidor, você começa a criar valor, né, no relacionamento de vocês e ele vai reconhecer isso, você vai conseguir passar para o seu cliente, né? Então, eu fiz uma experiência, eu comentei com você, Bruno, com um instalador fazendo uma cotação para poder instalar na casa do meu pai e conforme o instalador conseguia conduzir a conversa e a verdade é que o mercado de solar ele é muito por boca a boca. Então, às vezes, o cliente vai preferir comprar de você por ter recebido uma indicação de alguém do que por procurar outro cliente, mesmo que ele esteja um pouco mais caro, né? Então, é uma venda de valor alto, lógico, as pessoas vão procurar uns preços competitivos, mas eu acho que nesse mercado a indicação vale muito, né? Então, você saber que quem está instalando um equipamento aí de 20, 30 mil reais na sua casa é uma pessoa confiável, é um cara que vai dar um serviço, um pós-venda diferenciado, que vai estar escolhendo equipamentos. Então, eu acho que a melhor coisa é você construir o relacionamento com o seu distribuidor, tentar desenvolver isso, procurar ótimas condições com eles, mas fortalecer essa parceria, porque quando uma pessoa te indicar, ela não vai, você não, isso é o meu palpite, vocês sabem melhor do que eu, mas eu acho que por 500, R$ 1.000, às vezes ele vai preferir comprar com você por conta dessa indicação. Pelo menos na experiência que eu tive,
depois eu indiquei o mesmo instalador para 2, 3 pessoas. As pessoas não cotaram com outras por ter sido uma indicação. Esses mesmos 3 indicaram 1 ou 2 cada um. E esse instalador que começou com uma venda comigo, ele conseguiu em um mês e meio, fazer 10 novas instalações simplesmente por indicação. E quando você indica para o seu amigo, ele confia, né? Ele confia em você, porque você já pôs na sua casa e você está com um serviço de qualidade. Então, essa venda boa que você pode fazer, ela vai gerar uma dezena. Da mesma forma que uma venda ruim, você também nunca mais vai conseguir entrar nesse circuito aí de indicação deles. Então, quando você constrói um relacionamento com o distribuidor, tem um bom atendimento, uma boa entrega, e começa a construir isso, não arrisque procurando outros vários distribuidores simplesmente por um preço melhor ou pior, porque às vezes se você não conseguir esse atendimento, se você não for especial para esse distribuidor, talvez você não consiga um atendimento da mesma qualidade. Então, ficar procurando em vários talvez prejudique a sua venda. Se você não conseguir entregar no tempo, isso pode prejudicar. Agora, se você for importante para esse distribuidor, com certeza ele vai dar valor. E procure distribuidores Ginkgo. Essa dica que você deu é muito importante, né? Fortalecer as suas parcerias, né? E às vezes o pessoal faz exatamente isso mesmo, né? Barganha, enfim, compra aleatoriamente, né? E aí acaba tendo esses problemas de fato, né? Não é relevante para aquele distribuidor, né? E a gente tem que entender Exatamente. também, né? Você tem lá, eu acho que não é nem é questão de fidelidade mesmo, né? Uhum. O distribuidor tem um relacionamento com outro integrador que compra bastante dele, né? A hora que apertar, a hora que tiver faltando, a hora que tiver precisando do empurrãozinho ali, né? Uma facilitação de alguma condição. Se você não tem esse relacionamento forte e estreito, né? É óbvio que não vai acontecer. Eu vou até aproveitar E a aqui. gente tem feito isso na ponta também, viu, Bruno? Esse ano a gente optou trabalhar com uma quantidade menor, né? Poucos distribuidores. Então, se você for ver no mercado, não são todos os distribuidores que estão vendendo Ginkgo. Tá? E é uma questão de trabalhar a parceria, desenvolver um trabalho de médio e longo prazo, né? Então, a gente, no momento de tanta dificuldade, né? Então, a gente vê um mercado aí com uma volatilidade que a gente nunca viu, né? Você está há um tempo já no mercado. Eu não lembro ter visto uma volatilidade de preço, de oferta e demanda tão grande como a gente viu nesse último ano, lógico, por conta da pandemia, uma situação diferente, mas a gente optou reduzir o número de distribuidores para a gente poder realmente desenvolver a parceria e estar próximo, acompanhando, entendendo as dificuldades, onde a gente pode dar um atendimento diferencial, onde a gente pode ajudar eles, se a gente fosse atender todo mundo, a gente com certeza não faria um bom atendimento. Então, a gente está reduzindo, já reduziu, na verdade, né? Estamos com poucos, então procurem, vão ser esses distribuidores e a gente está tentando fazer o que a gente está sugerindo também na ponta, também a gente está fazendo o mesmo movimento. É isso aí. Até teve uma pergunta do Fred aqui, ele fala, né, que ele é um integrador que está começando agora, né? E como é que ele faz para se destacar no meio dos grandes integradores? Está aí uma boa dica, né? Elencar aí as boas parcerias, fortalecer a tua cadeia, né? A tua cadeia começa ali no distribuidor e a partir disso conseguir condições diferenciadas, de repente trabalhar num plano de negócio, né? Levantando as demandas que ele vai ter, dividindo isso com os parceiros e trabalhar, né? Eu E acho as marcas executar. é, eu acho que um bom conselho também, Fred, é você poder ser extremamente técnico e procurar produtos de qualidade, né? Então, hoje a gente vê, talvez por ser uma indústria tão aquecida, né, as pessoas acabam, alguns, né, não estou falando da maioria, mas alguns viram tiradores de pedido, né? Então, é o cara lá que fica sentado e fica tirando pedido e vai fazendo isso, né? Então, o cara não se especializa, ele não tem diferencial, mas acaba tirando pedido, faz venda, enfim, faz um esforço pequeno, né? Só que aí na hora de entregar ele não consegue.
né? Então tem aquele vendedor ali que fica tirando pedido e tem o vendedor que entrega. Então, você poder, a venda do solar é uma venda complexa, né? Não é tão simples, né? Então, tem dimensionamento, você escolher os componentes, cada componente que tem compatibilidade com X, Y, Z. Então, sim, então se você conseguir se diferenciar de uma forma técnica, com certeza você vai ser reconhecido por isso e aos poucos as pessoas vão te vendo como uma pessoa técnica. E aí você pode ser que vire um tirador de pedido por ser técnico. Então, eu acho que é importante, é um diferencial, principalmente uma usina grande, tá? E eu acredito que cada vez mais, né, a exigência do cliente, ela vai ser maior. Então, a gente vê uma exigência extremamente técnica para projetos de geração centralizada, 30, 40, 50 megas, 100 megas, só que aos poucos essa exigência já veio para usinas de 5 mega, por exemplo. Então, o mercado está cada vez mais exigente e complexo. É. Então, daqui a pouco pode vir essa mesma exigência para 1 mega, 500 kW, 200. Então, prepare-se, porque isso vai ser um diferencial. E produtos, né? Não adianta você ser extremamente técnico e colocar um produto que não entrega o que você está projetando. Então, a gente vê hoje um mercado com dezenas de fabricantes de módulo, de inversores e de outros equipamentos, né? Só que tem que fazer um filtro. Tem equipamentos muito bons e tem equipamentos ruins, até, vamos dizer. Então, tem que fazer um filtro, tem que tomar cuidado. E uma coisa, já estendendo um pouco aqui, eu estava num grupo de WhatsApp com o pessoal aí do setor, né? Tinha instaladores, fabricantes, distribuidores, e um rapaz comentou: o módulo é tudo igual, vem tudo da China, então pode comprar qualquer um, porque é a mesma coisa. O fabricante, o fornecedor, é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Cara, não é verdade, né? Então, a gente tem diversos fabricantes de componentes, células, EVA, estrutura, a parte de alumínio, filete de prata, enfim, tem uma série de componentes. E aquela coisa, tem um componente de qualidade e componente não. Então, apesar de ser um mundo globalizado, aí puxando que a gente começou lá, né, tem diversas qualidades de equipamento, da mesma forma como tudo na vida, né? Então, tem um computador bom, um computador ruim, tem um carro bom, um carro ruim. Então, os fabricantes de módulo, né, apesar de serem, na sua maior parte chineses, né, eles se diferenciam por qualidade. Então, a Jinko, por exemplo, investe milhões em pesquisa e desenvolvimento para poder oferecer um produto de qualidade e confiável, né? Acho que é um dos fatores mais importantes, você poder entregar o que você está prometendo. Então, não é a mesma coisa, os componentes dos módulos são diferentes e, além do mais, o processo fabril, né? Então, a gente tem fábricas que têm uma parte um pouco mais manual, uma parte um pouco mais automatizada, tem as inspeções, os testes. Então, não é tão simples como esse rapaz colocou no grupo lá. Então, tem muita diferenciação e é impressionante como a qualidade pode variar. E dependendo do equipamento, não só módulo, inversor, se você escolher algum produto ruim, você que vai pagar o pato, né? Porque aqui no Brasil, tanto o fabricante, distribuidor, instalador são corresponsáveis em algum problema de garantia, enfim. Então, cuidado, porque a conta pode vir para você, né? Se o fabricante aí sumir, não der um atendimento, não tiver uma estrutura, ou um distribuidor que ofereceu e simplesmente sumiu do mapa, você é corresponsável, né? Então, pelo produto que você está instalando. É isso aí. Inclusive, a gente tem uma matéria aqui no canal Solar falando sobre essa corresponsabilidade, né? Citando, inclusive, artigos do Código Civil Brasileiro e também o Código de Defesa do Consumidor. Exatamente isso que É, o Eduardo falou. Todo mundo é responsável, né? Então, se alguém, se por algum motivo aquele distribuidor não está mais aqui ou aquele fabricante também não está, é um integrador que vai ter que se virar para, né, eventualmente até uma falha de equipamento, né, que teria que, em garantia, por exemplo, né, ele pode ter que responder por isso daí.
E até falando ali sobre aquela tua questão, né, Eduardo, que você bem colocou, né, de gerar valor para o cliente, né, como uma coisa diferenciada, né, o nosso mercado, ele trata aí de uma venda complexa, né, e vendas complexas a gente tem que dar muita informação e a gente acaba atuando como um consultor, na verdade. Você tem que, em algumas vezes, educar o cliente. E ele, obviamente, ele vai dar preferência para quem o educa da forma correta, que fale as coisas corretas para ele, né? Então, até puxando um pouquinho agora para o nosso lado aqui, a gente tem cursos de capacitação focados, né, em trazer esse conhecimento para vocês. A gente traz professores do mercado que atuam, têm uma experiência, têm uma relevância, né? Para que vocês informem da forma correta. Inclusive, tá, Fred, também, Eduardo, a gente tem uma participação, de uma certa forma expressiva, né, e inesperada de consumidores finais, de clientes finais, de empresas que que estão trabalhando em projetos, né, para instalar energia solar na fábrica, no comércio, no condomínio. O pessoal vem, faz o curso com a gente, né? Tira algumas dúvidas ali, né? E às vezes o pessoal até relata, né? Que eles acabam recebendo integradores e eles sabem mais do que o próprio integrador que tá atendendo, né? Então, fujam também dessa situação constrangedora, né? Procurem se capacitar, né? Até convido vocês a entrarem aqui, canalsolar.com.br/cursos. Tem bastante curso legal aí para vocês, né? E é voltado para o mercado mesmo, para que vocês falem, né, o linguajar correto, deem as informações corretas e por aí vai, tá? Eduardo, tem mais um tema aqui que está sendo bastante colocado aqui também pelos nossos participantes, que é com, né, a gente viu a capacidade fabril e a gente vê que dia após dia inovações vão acontecendo para que a potência dos módulos aumente, né, a eficiência dos módulos aumente. Quanto que isso é representativo, né, para que esse aumento da capacidade das fábricas de fato aconteça, né, não só comprando máquinas, né, mas melhorando o produto em si, e que você também comentasse aí quais são essas inovações que estão vindo para elevar aí o patamar aí de eficiência e de Uhum. potência dos módulos. A, a nossa indústria, né, ela está em constante evolução, né? Então, hoje, a gente começou vou fazer um gancho até com outro assunto, né? Então, pouco tempo atrás, a gente tinha módulos de 260 watts, 300, 330, agora a gente já está em 400, 450, 500, 540, 600 e por aí vai, né? Então, que foi permitindo isso, né? Uma série de inovações que foram permitindo a gente dar alguns passos a mais, né? Então, um tempo atrás a gente tinha um módulo com uma célula cheia, era uma célula um pouco maior, né? A bolacha lá, ela era grande, né? Então, quando a gente evoluiu para o meia célula, né? O half cell, isso permitiu que a gente alcançasse algumas potências um pouco acima. Aí, depois de um tempo, a gente tinha aqueles filetezinhos, né, que são os bus bars, que estavam no módulo. Então, antes era 3, 4, 5, hoje a gente já tem 9, 10. E isso aí permitiu que a gente avançasse um pouco mais na potência, tá? E, da mesma forma, o tamanho da célula, né? Então, a gente foi aumentando o tamanho da célula. Então, a gente tem a célula que ainda está no mercado de 158 milímetros, por exemplo, né? Quando a gente pula para células de 166 ou 182 milímetros, isso possibilita que a gente consiga avançar um pouco mais na potência de uma forma segura, tá? Então, a Jinko tem um pilar aqui que a gente prega internamente com os nossos distribuidores, né? Não adianta a gente ter potência sem a gente ter confiabilidade e durabilidade. Então, da forma como a indústria foi avançando, né, permitiu que a gente pudesse oferecer confiabilidade e durabilidade, entregando potências mais altas, né? Então, esse pano de fundo aí que permitiu que a gente pudesse chegar em potências mais altas. Obviamente, tem uma briga pelo aumento da eficiência, que é algo importante também, e aí depois a gente pode falar um pouquinho de N-Type,
que consegue atingir essa eficiência um pouco mais alta, mas a gente foi crescendo em potência e um pouco em tamanho também. Então, a gente teve um ganho de eficiência ao longo do tempo, né? A gente aumentou a potência do módulo, aumentou o tamanho, mas também ganhou eficiência, que é um dos fatores importantes. Então, da mesma forma como a gente vê o mercado lançando potências de 540, 600, a gente também vê soluções de 450, por exemplo, como a Jinko está oferecendo no mercado brasileiro. Porque a gente não quer só potência, a gente quer a aplicação correta, então é um produto excelente para o mercado residencial, tá? Com uma operação, um funcionamento do módulo, né, extremamente eficiente para aquela aplicação. Além disso, traz algumas vantagens, por exemplo, como ganhos logísticos, porque você consegue colocar uma maior potência dentro de um container, reduzindo o efeito do frete. Então, eu acho que o que o pessoal precisa estar atento, tanto instalador, cliente final, não é só na potência, né? Então, é lógico, é importante a gente estar trabalhando com potências mais altas, mas, por exemplo, o módulo 450 da Jinko é excelente para o mercado residencial. Eu arrisco dizer que é o melhor produto para essa aplicação, por conta do que ele oferece, né? Mais leve, tem um tamanho legal, eficiência, aplicação, e aí a gente avança um pouquinho para compatibilidade com outros equipamentos, né? Então, questão de inversores, que é extremamente importante. Não adianta você colocar um módulo de 650 num inversor monofásico de 5 kW, porque não vai funcionar da forma correta. Então, eu acho que o pessoal tem que olhar, né, não só na evolução da potência, mas também qual que é a melhor aplicação para cada situação. E, lógico, considerando um custo interessante e tudo mais, esse é o principal, olhar qual que é o módulo, qual que é a aplicação. Falando desses módulos maiores, eu acredito que a tendência do mercado é avançar, também ter potências maiores, né? A gente quer economizar potência por metro quadrado, a gente quer ser eficiente, né? Mas eu acho que no nível que a gente está hoje, a Jinko tem módulos de 550, 540, 525, 530, que são extremamente eficientes e adequados para usinas grandes, aí, de 100 megas, enfim. Acho que a gente conseguiu um equilíbrio bom e ótimo para o momento que a gente está hoje, tá? Considerando a evolução de inversores, trackers, né, que são seguidores e estrutura. Então, acho que a gente está num nível legal. Para dar os próximos passos, talvez a gente tenha que esperar algumas inovações, né? Melhorar a tecnologia de inversores que já está acontecendo, ver essa questão da célula, qual que é o tamanho ideal para determinada potência, enfim, acho que ainda está evoluindo. E eu acho que o próximo passo que a indústria está esperando é algum salto em ganho de eficiência, porque a gente conseguiu subir a potência, mas proporcionalmente a eficiência ainda não subiu tanto, né? Então eu acho que e aí eu não tenho nenhuma informação de dentro, tá, gente? Não, mas eu esperaria aí para os próximos meses e anos alguma inovação que possa melhorar a eficiência de alguma forma mais significativa. E aí, trazendo um pouco da discussão do N-Type, né? Para quem não sabe, o N-Type é um outro tipo de tecnologia de célula que ele permite uma eficiência maior, né? Ele é um pouco mais caro, mas ele permite chegar numa eficiência do módulo um pouco mais elevado. Hoje ele ainda custa um pouco mais, tá? Ele dá viabilidade de negócio, tem alguns projetos aí que são construídos com N-Type, é um produto bom, mas ainda não tem escala produtiva, né? Eu acredito que nos próximos 2, 3 anos, aí ao longo desses anos ele possa ganhar um pouco mais de participação fabril em todos os fabricantes, tá? Eu acho que é uma tendência, né? Da mesma forma como a gente foi do poly para o mono, do mono para o mono PERC, eu acho que eu acredito que seja bem possível, né? Cada vez mais você vê esse mono PERC pro N-Type. A gente
tem que estar atento aí a essas tecnologias novas, né, para estar sempre ofertando coisas a mais aí para os nossos clientes aí, né? Até teve uma pergunta do Uhum. Alexandre aqui que remete um pouco aí ao que a gente estava discutindo anteriormente, né, sobre gerar valor para o cliente. Pergunta aqui, né, que como ele faz um comentário primeiro, né? Como esse mercado está cada vez mais volátil, né? O aumento da confiança da relação fornecedor-cliente se traduz em descontos no preço final do projeto, né? Como se tem equalizado essa relação para um mercado mais seguro. Eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com essa questão aí de só preço, né, Alexandre? Desculpa eu interromper, depois eu passo para você também, né, Não, o Eduardo, mas assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque tem, né, lógico, você tem que saber exatamente o preço que você está colocando, né? Se o teu preço ele é justo, se você está ofertando produtos bons e o preço é justo, você tem que sustentar isso daí. Costumo dizer que, inclusive, né, que nenhum mercado, isso não é só no mercado de energia solar, mas nenhum mercado, seja ele qual for, automotivo, de bolinha de apito, de bicicleta, o que for, não são, né, não são quem tem o menor preço, né, o menor preço, ele nunca são os maiores, os líderes daquele mercado, né? Então, o que que isso quer dizer para nós? Né? Que não é só preço, né? O preço ali no ticket, né? Vamos colocar assim, né? Ele tem que avaliar o preço, levando em consideração qualidade, entrega, a perenidade do fornecedor dele. A gente está falando aqui de projetos para durarem aqui pelo menos 25 anos, né? Então, é sempre muito alinhado do que a gente estava falando, né? Essa conversa ela tem que ser feita de uma outra forma, né? Se você está trabalhando com um preço justo, com equipamentos bons, né? Como é que alguém consegue ser muito mais, ter um preço muito menor do que o seu, né? De duas uma, né? Ou ele está trabalhando com equipamentos ou um serviço de baixa qualidade, ou ele está sem margem, inclusive, e isso, quem trabalha sem margem, amanhã não vai estar aqui no mercado, né? Foi o que a gente falou. Aí o cliente ele vai se ver numa situação em que quem forneceu o projeto para ele não vai estar mais aqui para atender ele durante esses 25 anos. Será que ele vai durar 1 ano, 2 anos? E essa questão de geração de valor, viu, Alexandre, ela é muito importante, né? Você tem que gerar uma relação de confiança com o teu cliente, né? E aí passa por você dar as informações corretas, né? Eu já fui integrador também, tá? Já ganhei projetos, não tendo, na verdade, todos os projetos que eu ganhei, eu não tinha o preço menor, mas a gente trabalhando nessa relação de confiança mesmo, dando as informações certas, atendendo o cliente da melhor forma, né? E por mais romântico que isso possa parecer, realmente se preocupar com aquele projeto que o cliente tem. Às vezes eu vejo, né, as pessoas preocupadas simplesmente com a venda, né? E não é isso, né? Você tem que se preocupar com o cliente e você ofertar a melhor oferta, né? Dar a melhor oferta de valor para ele. E aí também passa também por selecionar esses clientes, né? Quais são os clientes que vão querer comprar um produto diferenciado que é o que você está oferecendo, né? Uma prestação de serviços, uma questão de projetos e instalação, né? Com zelo que você tem, tenho certeza absoluta que existem clientes para isso. Então é um mix de você trabalhar estrategicamente selecionando esses clientes e dar para esses clientes o que eles esperam aí de um projeto desse tipo. Eduardo, eu acho que falei demais aí, que eu queria a tua opinião aí também. não, acho que foi perfeito. Alexandre, se você não tiver nenhum diferencial, você vai ter que brigar por preço, né? Então, por isso que a gente fala que é bom você ser técnico, você trabalhar com produto de qualidade, porque aí você vai começar a vender alguma coisa diferente para ele, né? Então, se você não tiver argumento aí para sustentar a sua venda, realmente você vai ter que ficar brigando por preço, né? Então, quanto mais técnico, quanto mais você conhecer o produto que você está vendendo comparado com os outros, né? Melhor vai ser sua sustentação de venda, né? Então, você falar, olha, estou trabalhando com Ginkgo, não estou trabalhando com outra marca, porque a Ginkgo tem esse padrão de qualidade, esse tipo de garantia, blá, 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 blá. Você vai conseguir sustentar melhor e você vai dar valor para essa venda. Aí tem outros fatores, né? Você tem que entregar, você vai oferecer seu serviço, você vai criar um diferencial e vai
valorar, né, o que você está entregando, tá? E aí, a outra parte também, você procurar distribuidores, né, que possam, inclusive, te ajudar na venda, né? Então, olha, eu estou comprando do distribuidor e tal, porque é um cara que vai estar aqui daqui 30 anos, né? E se você precisar de qualquer suporte, a gente tem o suporte no Brasil, tem equipamento para poder te atender, que você possa trocar em algum caso de garantia, enfim, tem que aprofundar um pouco mais e poucas empresas fazem isso, pelo menos as que eu tive contato. Eu acho que o Brasil ainda carece um pouco disso, tá? Pelo menos o pouco contato que eu tive. Eu acho que se você conseguir se diferenciar nisso, você vai conseguir ter um trabalho de sucesso. E aí, puxando um pouco também para o nosso contexto, a Ginkgo também fez isso. Então, a gente tem procurado parceiros, né, distribuidores, que são financeiramente saudáveis, que possam te dar um diferencial, um suporte, um pós-venda, enfim. A gente está procurando essas características que, no fim, vai ajudar vocês também a fazer esse trabalho na venda. Tá? Então, não dá para ser só preço. Se você não tiver nada de diferencial, realmente você vai ter que brigar por preço. Mas a gente consegue adicionar muito valor em toda a cadeia de fornecimento, equipamento, etc., que a gente está fazendo, né? Ótimo, Eduardo. Ó, a gente até extrapolou aqui um pouco o nosso tempo, né? Ficaram algumas Não, perguntas tranquilo. ficaram algumas perguntas sem ser respondidas, inclusive. A gente depois vai procurar responder para vocês aqui, enviar por e-mail, algumas coisas que fugir um pouco da nossa competência que a gente passa para o Eduardo também, né? E eu acho que foi bem interessante o bate-papo, porque a gente conseguiu dar essa visão, né? Eu acho que trazer uma visão realmente do que acontece lá fora e como isso impacta aqui no Brasil, e para que a gente fique antenado, né, nessas coisas, né? Para a gente antecipar, né? E tá aí uma outra forma também de você sair na frente dos seus concorrentes, né? Antecipar, trabalhar de uma forma proativa e ajustando aí o teu negócio, os teus discursos de acordo com o que vem acontecendo lá fora. Algumas coisas a gente não tem controle, né? Mas a gente tem controle nas nossas ações perante aqueles acontecimentos. E foi de extrema valia aqui toda essa conversa, né? E todas essas informações que a gente gerou aqui, Eduardo. Eu vi que surgiram algumas perguntas um pouco mais específicas, algumas coisas técnicas, ou se alguém tiver alguma dificuldade aí, procurar um servidor, enfim, eu me coloco à disposição, tá? Podem me procurar no LinkedIn aí, Eduardo Gama, podem procurar nossos distribuidores, então a gente quer dar o suporte para vocês. A gente tem uma equipe técnica no Brasil também que faz parte o objetivo deles é poder contribuir com vocês e dar esse suporte. Então, eu acho que foi muito bom. Quem quiser, quem tiver dúvidas sobre o mercado, qualquer coisa, nos procurem aí. A gente quer, né, a Ginkgo, né, quer ser extremamente acessível e quer estar próximo do mercado. Então, a gente vê o mercado de geração distribuída que é encabeçado por vocês, né, os instaladores aí que estão fazendo, levando a marca, né? Então a gente quer poder apoiar vocês, quer ajudar, quer dar todo o suporte possível para que vocês possam fazer uma venda boa e de qualidade. E qualidade do produto é inquestionável, né? Então, isso aí, quem tiver alguma dúvida, conversa com a gente pode sanar, esclarecer isso, mas acho que vocês podendo entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores, né? Talvez ajude você a fazer uma venda melhor, seja amarrando um contrato de uma forma um pouco mais estruturada, mais pensada, construindo esse relacionamento com o distribuidor para poder te dar esse suporte na venda também, né? Então, espero ter contribuído com vocês e caso tenha alguma dúvida aí que a gente não conseguiu responder, podem procurar, procurem aí nas redes sociais que a gente, eu pelo menos sou bem acessível, disponível, então o que eu puder ajudar, fico à disposição. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, Eduardo. A gente também teve alguns questionamentos sobre a disponibilidade dessa live aí posteriormente, né? Sim, a gente vai estar
colocando na nossa plataforma, digital e também no nosso canal no YouTube. Então, aí demora um pouquinho, aí a gente dá uma tratada aqui para tocar legal aí na internet de vocês, né? Mas 2 dias vai estar disponível já para vocês reassistirem. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos vocês também que participaram aqui conosco, né? Foi realmente um bate-papo, a gente conseguiu estabelecer aqui, o pessoal colocando as questões. E fica aí, né? Mais uma vez, uma boa noite para vocês e a gente se vê aí numa próxima edição. Um abraço. Obrigado, boa noite a todos.